Fala galera, estou aqui para falar de alongamento. Tem muita gente que acaba me perguntando sobre o papel do alongamento e tem muita dúvida sobre o momento de alongar, né? Tem muita gente que acaba perguntando, eu devo alongar antes do treino, devo alongar depois, ou antes e depois, qual o melhor momento e tal. Quando a gente pensa desse jeito, sobre o alongamento, a gente acaba colocando o alongamento como parte de um treinamento, não como motivo principal. E talvez seja nesse lugar que eu quero estar falando. A gente tem que entender que a finalidade do alongamento dos trabalhos de flexibilidade é justamente trabalhar essa capacidade, a tua flexibilidade, né? Se você tentar fazer uma comparação com o músculo como se fosse um elástico, um bom elástico é aquele que tem um bom coeficiente elástico, é aquele que tem a capacidade, né, de se alongar, né, que consegue ter esse coeficiente de elasticidade maior. Então, quando a gente pensa no alongamento, o motivo principal dos exercícios de alongamento é trabalhar a capacidade física, flexibilidade. Então, trabalhar essa capacidade ela é uma razão de treino. Quando você pensa desse jeito, você tira um pouco o alongamento como só um exercício preparatório e passa a entender que você precisa colocar ele na sua programação como um treino. Por que é importante a gente alongar? Vem aqui um pouquinho, filho. Vou pegar aqui o Joaquim, que é um casca grossa. Fica de pé. Fica de pé. Pode ficar de pé. De lado, assim. Olha pra frente. Legal. Quando a gente faz uma visão, né? Quando a gente tem essa visão na lateral, a gente consegue entender que existem duas cadeias musculares. Então, você tem uma cadeia muscular aqui e uma cadeia muscular aqui. Essas cadeias, elas ficam, né, criando forças entre si justamente para brigar contra a ação da gravidade, né, que é uma ação que vai empurrando o corpo para baixo. Quando você tem uma cadeia um pouco mais forte que a outra, você tem um desequilíbrio desse corpo, né? Quando a gente começa a compreender isso, que uma cadeia muito equilibrada, quando essas duas cadeias elas estão equilibradas, o centro de gravidade da pessoa, ela está mais ou menos nessa região aqui do umbigo e bem dentro do corpo. Quando essa cadeia está desequilibrada, seja para trás ou seja para frente, você tem o deslocamento desse centro de gravidade. E quando esse centro de gravidade desloca, você passa a adotar padrões posturais inadequados. E aí, a médio e longo prazo, esse padrão postural inadequado vai te trazer lesão. E esse... Obrigado. Dá tchau aqui. Fala, valeu. E esse é o verdadeiro motivo de treinar a flexibilidade. Então, eu treino a flexibilidade para justamente trabalhar a reorganização das cadeias musculares e ter um padrão de postura mais equilibrado, né, onde o meu centro de gravidade vai ficar no lugar que ele precisa ficar e também os meus movimentos vão ficar mais equilibrados, mantendo também esse centro de gravidade na posição correta. Quando eu penso assim, numa programação de treino, eu preciso ter momentos que eu vou dar uma atenção maior para esse trabalho. Agora, tentando ir para essa questão mais simples, né, de alongar antes e depois. Eu, particularmente, por experiência, eu gosto de fazer toda a preparação de sessão bem específica para o gesto. Se eu vou fazer um trabalho de força, que de repente eu vou fazer uma sessão de levantamento de peso ou de alguns exercícios de ginástica olímpica, eu começo a fazer uma série de mobilizações para as articulações que eu vou usar, numa intensidade relativamente lenta e aumentando essa intensidade até chegar no status, no quadro, né, no quadro de treino que eu planejei. Então, se eu vou fazer uma sessão de treinamento que eu vou envolver alguns movimentos de levantamento de peso, provavelmente eu vou organizar essa sessão com movimentos nas articulações que eu vou usar, num ritmo lento, né, de repente usando um bastão, um PVC. Se eu vou fazer um trabalho de ginástica, que eu vou me pendurar, exigir muito do meu ombro, eu vou mobilizar essa articulação, eu vou movimentar. A gente precisa entender também que toda vez que eu me movimento, o meu músculo contrai
e estende. Então, de uma certa forma, ele está sendo alongado, né? Você está tendo contração, relaxamento o tempo todo. Então, quando você pensa dessa maneira, você, em teoria, você está mobilizando essa musculatura, você também está trabalhando o seu coeficiente elástico. A única diferença é que nas sessões de alongamento específica, principalmente trabalhos assim de yoga, pilates, RPG, você consegue colocar a pessoa num padrão de postura que ela vai fechar essas cadeias musculares e aí você consegue ter um trabalho mais efetivo de toda uma mobilização de uma cadeia muscular. E aí você consegue reorganizar esse padrão. Quando a gente pensa nesse trabalho de reorganização das cadeias, fica muito indicado a gente fazer essas sessões de treinamento e ter um período maior para absorver os benefícios dele. Então vamos pensar assim, num dia de rotina que eu, sei lá, fiz jiu-jitsu, corri e vou ter uma sessão de pilates. E aí fiz o meu treino de pilates. Eu, Teco, particularmente gosto de pegar o restante do dia e não treinar mais. Aproveitar os benefícios que aquela sessão de treinamento me deu para o meu corpo ficar mais tempo naquele quadro indicado de reorganização de postura. Então, não sei se vai ajudar um pouco, se eu me atrapalhei muito nessa colocação, mas vamos pensar lá. Alongamento antes e depois. O que é legal fazer numa sessão de treinamento? É você tentar se movimentar de uma forma bem específica para o gesto que você vai treinar, num ritmo lento e gradual, até entrar num quadro de aquecimento para aquela sessão. Flexibilidade. Tentar programar ao longo da sua semana sessões mais direcionadas ao trabalho de flexibilidade, principalmente em sustentação de postura e fechamento de cadeias musculares, para reorganizar a tua postura. Quando fizer isso daí, dá um período para o seu corpo se beneficiar do efeito desse treinamento. De repente não querer colocar outros treinos logo na sequência desse trabalho. Eu espero que tenha ajudado nessa recomendação. Treina, se movimenta, pega a orientação, né, de profissionais que você confia para te orientar e conduzir no seu desenvolvimento. Valeu, galera!